Bom, vamos lá, gente. O Pedro me avisou que ele explicou toda a concepção teórica por trás do currículo crítico emancipatório, certo? A questão do Kunze, a questão do pensamento crítico, né? Então, me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que o meu papel aqui para trabalhar esse livro é demonstrar como o Kunze colocou em prática esses conceitos, né? Então, esse é o Eleanor Kunze, né? Ele escreve 2 livros que vão dar partida nessa ideia de currículo crítico emancipatório. Eu estou chamando de currículo crítico emancipatório, mas não vai aparecer no concurso com esse termo, tá? Essa é uma classificação curricular para uma abordagem da educação física, digamos assim. Então, ele vai aparecer somente como transformação didática pedagógica do esporte, a partir da pedagogia crítico-emancipatória, alguma coisa assim. Então, esses são os 2 primeiros livros dele, esse é o primeiro, esse é o foco de hoje, a gente está estudando esse aqui, ó, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. E aí, qual é o grande foco da crítica emancipatória, né? Ele vai dizer que o ensino escolar precisa refletir a buscar possibilidades de ensinar esportes pela transformação didática pedagógica, contribuindo para uma reflexão crítica emancipatória das crianças e jovens. Qual é a crítica? A crítica aqui é o capitalismo. É um currículo crítico, né? Então é crítico ao quê? Crítico à sociedade, crítico ao capitalismo. Né? E emancipatório, o que é emancipar? É a ideia da sua consciência estar alienada, do seu modo de pensar estar subjugado a uma ideologia dominante. Né? Então, eu não quero entrar porque esse modo de pensar crítico, ele tem um calcanhar de Aquiles terrível, né? E se você levar toda a teoria moderna, você acaba caindo na questão da fé. Porque chega um ponto que você tem que acreditar que aquilo é verdade e pronto. Então, eu não quero entrar no embate aqui, liberalismo versus teorias coletivistas, que não é o foco. Né? E também não é o que eu defendo. Então, eu não vou me sentir confortável defendendo uma visão de sociedade que eu não compartilho. Não é isso que vai cair no concurso, não é para isso que nós estamos aqui. Então, tentem somente entender a teoria para vocês responderem bem a questões e serem aprovados. Né? Mas, basicamente, ele vai dizer que o capitalismo aliena as pessoas, faz com que as pessoas fiquem todas pensando em lucro, todo mundo fique pensando em posses, em sucesso, no individualismo exacerbado, né, que elas percam, seduzidas pelas benesses produzidas pelo capital, elas aceitem condições de subjugação, né, que diminuem a potência de vida. Então, há toda uma crítica ao esporte enquanto um bastião desse pensamento pedagógico, desse pensamento que impõe nas crianças uma maneira de pensar alienada, normalizada, massificada, ou seja, todos eles vão pensar a vida como competição. Porque a grande defesa do capitalismo é o mercado, né? O mercado vira um novo Deus, né? A gente troca da Idade Média para a Idade Moderna, a gente troca de Deus, né? A gente tira o Deus cristão, né? Em termos sociológicos, tá, pessoas? Não em termos de teologia. Cada um tem sua fé aí, pode acreditar no que quiser, em unicórnio rosa, em Buda, no que quiser. Não é isso que está em foco aqui. A questão que está em foco aqui é o seguinte: em termos sociológicos e históricos, nós abandonamos uma organização social pautada na fé em Deus para uma fé na ciência, que vai trazer ali o renascimento, o iluminismo e a modernidade, e com o florescimento do capitalismo para um fé no dinheiro. Né? Nós estamos diante do Deus mercado, que é o momento que a gente vive agora, né? Então, tem pessoas que são verdadeiras idólatras do mercado. O mercado possui leis, igual aos 10 mandamentos. O mercado deixa de ser uma criação humana e passa a ser uma, uma entidade transcendental, assim como Cristo, né? Que possui o seu próprio modo de funcionamento e, para que você obtenha uma vida boa, você tem que seguir as suas regras naturais, né? Então, uma sociedade vai florescer na medida em que ela obedeça às regras naturais do mercado.
A partir dos anos 60, começa a surgir uma grande crítica contra esse modo de pensar que estabelece o mercado como uma regra natural, né, o pensamento liberal. E começa a surgir no mundo inteiro as críticas, né, as críticas sociais. Isso no mundo capitalista, porque o mundo comunista, a crítica se dá antes com Marx, e promove o pensamento de Marx, promove revoluções. É assim que a Rússia, por exemplo, a Rússia passa da Idade Média diretamente para o comunismo. Ela não passa pelo modelo moderno burguês, né? A Rússia vai criar a sua burguesia nos anos 90, com o fim do comunismo, né? Com a queda do Muro de Berlim. Aí a Rússia vai criar a sua burguesia. Não que a Rússia não tivesse as suas elites econômicas, porque o comunismo também produziu os seus poderosos, mas eram poderosos por outras vias, não por possuir dinheiro, mas por possuir um cargo dentro do Estado. Não por ter uma posse, né, o direito de posse privada, não havia posse privada, mas por estar numa posição hierárquica alta dentro de uma organização autoritária, altamente estatal. Então são lógicas distintas, né, de burguesia, de comando, de dominação, de hegemonia, de grupo político dominante. Mas no mundo capitalista, começam a surgir, então, leitores que renovam Marx, né, atualizam Marx para o século XX, com destaque para a escola crítica de Frankfurt, que são Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, um monte de pensadores que vão reatualizar as teorias marxistas para um novo mundo, que já não é mais o nosso também, né? Tô falando ali, primeiro meados do século XX, até metade do século XX. Ou um pouco depois, anos 60, 70, não decoro as datas que esses caras escreveram. Um dos últimos dessa geração de Frankfurt é um cara conhecido como Jürgen Habermas, que ao mesmo tempo que ele é considerado um herdeiro do pensamento da escola de Frankfurt, ele também é considerado um traidor. Porque todos os frankfurtianos, eles tinham uma crítica ao capitalismo mais incisiva. Eles eram mais pessimistas. Eles não viam muitas saídas. Eles achavam que o capitalismo era algo ruim e pronto. E que ia dar merda e pronto. Então, Jürgen Habermas, ele cria, então, a teoria da razão comunicativa. E, na lógica da razão comunicativa, haveria a possibilidade do diálogo enquanto emancipação. Então, o diálogo permitiria reconhecermos as contradições e os limites do capitalismo, os malefícios do capitalismo, né? E não só os seus benefícios. E a partir dessa discussão coletiva, nós avançarmos para uma nova forma de organização social, uma sociedade emancipada, uma sociedade melhor. E aí, muitos educadores vão trazer isso para a escola, né? Então, no Brasil eu não consigo citar ninguém, eu não estudo isso daí. Na educação, eu não estudo por quê? Porque na educação física, só Kunze foi por aí. Então, na educação, a gente consegue pensar em mais pessoas, né? No campo da educação, eu tenho mais referências a partir do marxismo mais puro, digamos assim, né? Como, por exemplo, Demerval Saviani, que vai produzir uma teorização educacional. O próprio Paulo Freire, ainda que não seja um marxista de carteirinha, ele tem muitas hibridizações ali, ele não vai se alimentar muito da escola de Frankfurt, né? Ele não é um leitor de Frankfurt. Até onde eu conheço Paulo Freire também, não quero aqui dar uma rotada especialista, que não é o caso. Então, não tenho muito contato com essa galera que traz para a educação. Mas para a educação física tem o Eleanor Kunze, né? Então, ele vai entender que a escola é esse local de emancipação social e ele vai pensar o papel da educação física nesse processo. E eu vou ler aqui para vocês. Então, é uma proposta didática pedagógica da educação física com um lado crítico, que questiona o caráter alienante existente nas aulas de educação física, baseados na padronização das práticas esportivas. O que isso quer dizer? Todo mundo faz educação física baseado no modelo competitivista olímpico de vitória, de superação, de resultado, né? Esse modelo, ele acha que é alienante.
na medida em que o aluno não percebe outras potencialidades da capacidade de movimentação. Ou seja, limita o olhar da criança para a realização do movimento como possibilidade única de competição e vitória. As crianças vão para as aulas já pensando em ganhar, já pensando em ser o melhor, já pensando em ganhar o escolares, já pensando em ganhar o interclasses, já pensando em fazer times e escolher os melhores. Então é esse pensamento único que é típico da sociedade capitalista, afinal de contas a gente vai para a escola para competir no mercado de trabalho, né? E toda a lógica social é pensada na lógica de mercado, oferta, demanda, competência, né? Oferecer o melhor produto pelo menor preço, qualidade total, 5S, né? Os 4P, toda essa lógica, né, mercadológica, ela está presente na escola na medida em que nós somos, ali não somos colegas aprendendo, nós somos competidores. Então, o capitalismo coloca as crianças na escola como competidores. E a maior expressão disso é o vestibular, que vai justamente mensurar o quanto cada um foi melhor que o outro, para assim estabelecer um ranking social de quem vai ganhar melhor, vai ser melhor aceito, né? Qual é a profissão que é mais valorizada, e assim por diante. Ou Rubens, seja, oi, pode falar. no próximo tópico ali que você fala das competências, no livro ele cita em relação a desenvolver autonomia, mas quando ele usa esses termos, que eu anotei aqui, ele usa competência social, competência objetiva e competência comunicativa, não competência como autonomia. Aí me confundi um pouco. Que página que tá isso, para a gente ver junto? Tá na página 40, Rubens. Vixe, mas será que a minha edição é a mesma que a sua? Aí lascou. Eu li a que tá lá no Drive, né? É, eu tô com o meu livro só. Você consegue passar assim, qual é o subtítulo? Então, o próprio subtítulo já fala as três competências: competência comunicativa, social e objetiva. Tá, então assim eu consigo achar. Então, são três, não são, Fran? Fala de novo, porque aqui tem duas mais autonomia, vai ver que é isso. Bom, usando os termos que eu entendi, ele divide em três: a competência social, a competência objetiva e a competência comunicativa. É isso mesmo. Tá Tanto é aqui. que ele vai dar um exemplo daí em aula, como seria isso. Sim, tá Como aqui. seria a questão da objetiva, da social. Né? Eu vou ler um trecho aqui. A competência social deverá contribuir para um agir solidário e cooperativo, deverá levar os alunos à compreensão dos diferentes papéis sociais existentes no esporte e fazer eles sentirem preparados para assumir esses diferentes papéis e entender e compreender os outros. Mas qual é a dúvida, Fran? É, a questão da autonomia, é isso? Onde que está? Aqui embaixo? Qual é a dúvida? Eu não entendi. Ah, acho que eu entendi. Aqui, você diz aqui embaixo? Que página que é, professor? No meu livro está na 47. Então, ó, vou fazer assim, ó, para usar os conceitos do autor.
Certo? É que eu não cheguei lá ainda. O que é autonomia aqui? É a superação, a emancipação da ideologia capitalista. Para atingir essa autonomia da ideologia capitalista, você precisa de 3 competências: a comunicação, a competência social e a competência objetiva. É isso, Fran? Isso. Sim. Ótimo, perfeito. Corrigi aqui embaixo. Mas vamos devagar, né? Ainda estou um pouco longe das competências, né? Ah, não, desculpa que eu tava. Não, tudo bem, foi bom que a gente já corrigiu já, não passa batido. Mas voltando um pouquinho antes, né? A gente dizia assim, então essa escola é a escola que aliena, né? Então a escola é o local de libertação do aluno. Na educação física, como se dá essa alienização? Na medida em que limita as crianças a compreender outras formas de movimentação que não seja uma competição, né, visando uma sociedade capitalista, então. Então, todo o trabalho vem no intuito de contribuir nos avanços de produções pedagógicas para a superação desse contexto do capitalismo. Tá? Então, eu queria trazer a definição de emancipação dele, que estava aqui na mão, eu acabei deixando escapar. Emancipação para o autor, achei. O meu é a página 41, tá? Eu não, desculpa, não estou com o mesmo livro que vocês, mas eu vou ler aqui, claro, o suficiente. A página 40, tá? O meu está na 48, então tentem contar umas 8 páginas a menos quando eu falar. Na 41, para mim, está assim, ó. Tendo aqui chamar de emancipação esse processo de libertar o jovem das condições que limitam o uso da razão crítica e, com isso, todo o seu agir social, cultural e esportivo que se desenvolve pela educação. Né? Então, ele faz práticas que não estimulam a criticidade, que não estimulam o pensamento. Por quê? Porque o foco está em competir, o foco está em ganhar, o foco está em ser o melhor, né? O foco está em se destacar. Tá? Então, a abordagem propõe a libertação do aluno em uma visão unicamente individualista, competitiva e autoritária do esporte e dos jogos, transformando essa visão em uma visão pautada em valores e normas que assegurem a todos o direito à participação. Então, é um enfoque claramente coletivista, né? Em detrimento de um enfoque individualista. Logo, é uma perspectiva, né, socialista e não liberal. Tá? Aí sim, vamos entrar então. O grande objetivo do currículo é ensinar através de atividades com movimento corporal, né, que ele vai chamar de cultura corporal de movimento. Eu vou até mudar aqui. É porque quando eu elaborei esses slides, eu não estava muito preocupado com os contextos. Ô, Rubens, porque no começo ele até critica um pouco o currículo cultural, né? Não, o currículo cultural não, o currículo crítico emancipatório. Não, ele critica o currículo cultural no começo. Ele faz uma crítica. Não, o cultural não, porque o cultural surgiu 10 anos depois que ele escreveu o livro. Ele critica o currículo crítico emancipatório, que entende que o objeto da educação física é a cultura corporal. Ah, tá. Então, qual é a diferença de uma coisa para outra, né? Ele vai dizer que chamar de cultura corporal é reforçar o cartesianismo presente na concepção. É então, isso mesmo que ele fala. É como se não houvesse é como se houvesse algum movimento que não fosse corporal, sabe? Como assim? Existe algum movimento que não é corporal? Reforça o cartesiano, né? Ou seja, res extensa, res cogitans, né? A ideia de que há uma mente e um corpo, separação de uma coisa da outra. Então, ele vai criticar, porque quem estabelece que a educação física cuida de cultura corporal é o currículo crítico superador, naquele livro Metodologia do Ensino de Educação Física, né, da coletiva de autores, que não vai cair no concurso de vocês. Né? Então, ele faz uma crítica àquele currículo, que é um currículo marxista, que é um currículo savianista, né? Baseado na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, que, por sua vez, é marxista de carteirinha, né? Então, isso daqui é um currículo que não vai naquela linha. Ele também é crítico, mas ele vai na crítica da escola de Frankfurt.
E, dentro dessa linha, ele vai defender atividades da cultura corporal de movimento. Ó, cultura corporal de movimento. Isso aqui é importante, tá? Diferenciar. Porque cultura corporal é um conceito do currículo crítico superador e do currículo cultural. Né? Que nessa época aqui não existia ainda, né? O livro é de 94, eu acho que é isso, 94 de cabeça. 94. Então, o currículo cultural vai surgir só em 2006, né? Mas quando o currículo cultural surge, ele também usa a mesma concepção de cultura corporal. Então, aqui tem que prestar bem atenção, não vai cair Nery Nunes no concurso, e não vai cair coletivo de autores, vai cair Kunze. Então, é cultura corporal de movimento. Tá? Isso é importante vocês... Então, o grande objetivo disso daqui é, através da cultura corporal de movimento, desenvolver as competências de comunicação, competência social e a competência objetiva, tá? Nós vamos passar. O Pedro foi até aqui com vocês ou não? Eu estou fazendo uma recapitulação ou eu estou explicando coisa que ele não explicou? Ou vocês não sabem me dizer? Um pouco dos dois, eu acho, professor. Mas ele chegou a falar da competência objetiva, social e comunicativa? Sabe o que eu não lembro? Eu acho que ele focou bastante no caso do crítico emancipatório, na escola de Frankfurt e tal. Eu não lembro dele ter falado sobre isso. Tá, então vamos passar um pouquinho sobre a questão das competências. Ô, Rubens, Pô, pode falar? eu não sei se é importante, mas ele usa outros termos também, que é três termos que ele fala de trabalho. Deixa eu ver aqui. Trabalho, interação e linguagem do processo de ensino. Que aí, sim, a partir deles, ele constrói as três competências, né? Isso, perfeito. Eu tô tentando adivinhar até onde o Pedro foi com vocês, para a gente trabalhar os conceitos do livro. Mas, para mim, na página 46, está aqui, é isso que a Fran acabou de falar, essa divisão entre trabalho, interação e linguagem, que está no subtítulo para a gente andar junto aí, está no subtítulo Pedagogia Crítica Emancipatória e Didática Comunicativa. Um playdoor para um projeto utópico no ensino de esportes. Né? E playdoyer é como fazer, né? Então, é uma sugestão de como fazer, e aí, nesse capítulo, ele vai trabalhando o que ele entende por emancipação, né? Ele aponta a ideia de falsa consciência e erro, né? Ou seja, a falsa consciência é a pessoa alienada, né? E ele vai dizer que o estado inicial da falsa consciência é o modelo de esporte de alto rendimento. Então, ou seja, a gente entende o esporte a partir de uma falsa consciência de que o esporte só pode ser rendimento, né? Então, a consequência é que o esporte acaba se tornando uma instituição repressiva, né? Ou seja, o esporte, ele precisa implicar numa lógica coercitiva que só pode ser superada mediante uma pedagogia crítica emancipatória. Ou seja, uma superação das formas de coerção esportiva que os próprios professores colocam em prática quando obrigam as crianças a só competir umas com as outras. Né? É tirar o foco da competição e colocar o foco no próprio prazer da movimentação. Né? Então, o grande objetivo do professor é lutar contra a falsa consciência de que o esporte só pode ser o quê? Competição e mais nada. Né? Eu não acho que ele vai citar essas categorias de trabalho e interação a partir de Maier. Eu não acho importante, Fred, decorar isso daqui, tá? Porque eu acho que ele está trazendo um autor para ele trabalhar de menor importância aqui. Eu não decoraria, não ia ficar me atendo a essas categorias de trabalho, interação e linguagem. Isso aqui é o que a gente chama, quando a gente está escrevendo uma tese, porque isso aqui é a tese de doutorado dele. A gente chama de... Você fez o TCC, sabe disso também. Ele está fazendo o quadro teórico dele. Então, ele está trazendo autores para a conversa. Mas o principal autor aqui que a gente tem que saber é Habermas. Né? É que ele usa ele fala bastante dessas três, e aí só no final que eu fui entender, porque daí, a partir das três, ele desenvolveu as competências, as três competências. Tanto é que ele faz uma tabelinha, não sei se você viu no livro, Tá na 46.
explicando, uma tabela explicando lá como que esses termos é na prática da escola lá, e aí embaixo ele põe as competências, que seria o trabalho, seria a competência objetiva, deixa eu ver Social e aqui. comunicativa. Isso, aí ele divide, daí eu entendi. É porque ele fala bastante dessas três coisas, e eu falei, nossa, mas por que ele tá falando, repetindo, né? Daí depois eu entendi. Sim, vou citar um texto, pedaço aqui. Hilbert Mayer apresenta as categorias trabalho, interação e linguagem em esquema para relacioná-las na constituição de um processo de ensino, com os conteúdos, os métodos e os objetivos de ensino. Então, daí ele apresenta uma tabelinha que resume isso daí que a Fran trouxe. Mas eu acho melhor a gente se concentrar, assim, em termos de concurso, direto nas três competências e no que cada uma significa, né? Então, vou passar rapidamente por algumas delas também, para a gente poder destacar um conceito ou outro que pode, eventualmente, cair numa questão. Então, vamos lá. Para a competência objetiva, vale que o aluno precisa receber conhecimentos e informações, precisa treinar destrezas e técnicas racionais e eficientes, precisa aprender certas estratégias para agir prático de uma forma competente. Precisa, enfim, se qualificar para atuar dentro de suas possibilidades individuais e coletivas e agir de forma bem-sucedida no mundo do trabalho, na profissão, no tempo livre, no caso, no esporte. Então, competência objetiva é o fazer, né? A habilidade em si, a execução. O que eu faço com isso? O que eu vou atingir com isso? Competência social deve adquirir para entender as relações socioculturais do contexto em que vive. Então, por que a minha sociedade faz isso? Por que as pessoas realizam isso? O que esse fazer tem a ver com o mundo que eu vivo? Seria estabelecer essas conexões. Então, seria uma competência social da habilidade, né? Então, trazendo para a educação física, a objetiva é a técnica, realizar o movimento, jogar bola, jogar vôlei, dançar, né? Fazer a coisa acontecer. A social por que isso é feito, em qual momento da sociedade isso é feito, aonde as pessoas que fazem isso querem chegar com isso, né? E por último, ou seja, e qual o grande objetivo de entender a competência social, né? Ela permite um agir solidário e cooperativo, porque ela leva o aluno a compreender os diferentes papéis existentes, né? Daí ele traz o exemplo do próprio esporte, né? O quanto o esporte é composto por vários papéis sociais, e o aluno, então, pode entender essas relações. Sei lá, eu costumo pensar isso em termos de futebol, quando eu não entendia como o futebol funcionava, eu tinha tendência a ser menos crítico com a organização esportiva. Então, assim, é você se preocupar mais com quem ganhou o campeonato e não entender todos os bastidores que tem por trás. Quando você vai se aparelhando de criticidade, né, você percebe que é dinheiro que movimenta aquilo, que é fama, que é ibope, audiência. Automaticamente, você começa a ter uma competência social maior acerca da sua compreensão do fenômeno e começa a se posicionar melhor. Então, por exemplo, coisas que nunca mais eu fiz, eu tinha, lá nos meus 20 e poucos anos, eu tinha essa ideia besta que eu tinha que comprar a camisa oficial do clube para eu ajudar o meu clube. E tudo bem quem pensa assim, você tem o direito de pensar assim se você quer ajudar um clube. Mas isso para mim era como se fosse uma obrigação moral e não uma decisão política, social. Então me faltava competência social, né? Era o esporte como religião, não o esporte como uma associação, né? Você pode se associar a um clube e querer comprar a camisa oficial para ajudar ele, é tranquilo. Igual ficar sócio da CM. Mas aquilo não, me faltava competência social. Aquela compreensão era muito mais devido a uma alienação, né, do que para entrar nos termos do autor, do que uma competência social, né? O que nos leva, então, para a última, que é a competência comunicativa, né, que é a competência da linguagem, que é a comunicação, né, que é o foco do conceito de Habermas no trato com a filosofia, né, e no trato com a política social. Então, aqui está atrelado, ele vai atrelar, o Kunze vai atrelar o conceito, a comunicação
pensamento de Merleau-Ponty é o conceito de se movimentar. Então, eu vou transformar isso aqui em azulzinho, negrito, porque esse é um conceito de se movimentar. O que seria o se movimentar? Vou ler aqui algumas passagens. Acho que estava definido antes, né? Deixa eu procurar aqui uma definição anterior. Ô, professor, eu acho que esse conceito foi dado em mais dois outros livros. O se movimentar é o movimentar cultural, né? O movimentar se, acho que de outro livro ele fala, é o movimentar biomecânico, físico, biológico. E o se movimentar é o ser humano se movimentando na sociedade e quanto à cultura. Se eu não me engano, é isso. É um pouco isso, sim. Mas acho que quando essa definição que você trouxe, não sei se foi o Pedro que passou, está arrumando muito mais para o currículo cultural do que para o Merleau-Ponty. Mas eu acho que é uma diferenciação suficiente para a gente trazer aqui para a nossa discussão, né? Não é o movimento da biomecânica, da cinesiologia, nisso eu concordo plenamente. Eu acho que é o terceiro livro que traz esse se movimentar, se não me engano. Sim, sim. No meu aqui está na página 29. Vamos ler esse trechinho aqui. Embora esse conceito de cultura corporal esteja sendo utilizado por muitos teóricos da educação física e esporte, parece-me destinado apenas a reforçar uma cultura desenvolvida pela via do movimento humano. É, de qualquer forma, um conceito tautológico, né, ou seja, sem fim, fica se repetindo, uma vez que não pode existir nenhuma atividade cultural que não seja corporal. O homem, como um ser no mundo, é sempre a presença de um corpo fenomenológico, na percepção de Merleau-Ponty. Nesse conceito de corpo, o pensar é tão corporal como o correr, não podendo, então, haver essa distinção, como os muitos pretendem mostrar, ou seja, que as atividades como o jogo tenham de pertencer à chamada cultura corporal, e a leitura tenha de perceber a leitura intelectual. Então, tem uma diferenciação no sentido de que você só pensa com o corpo, né? Em Merleau-Ponty, o ato de pensar não deixa de ser corporal. Então, não tem como você se movimentar sem estar pensando. Então, esse se movimentar não é a ideia de movimentar-se, ou seja, uma pessoa que tem como tal objetivo pensar e depois se movimentar. Então, você está jogando um jogo, primeiro você pensa, depois você se movimenta. Não. Esse se movimentar, ele vem no sentido de quebrar essa concepção, senso comum, de que primeiro você pensa, depois você se movimenta, mas não, que você está no processo de se movimentar. O próprio ato de pensar aponta como um estado corporal, né? Ou seja, ele faz aqui uma utilização do conceito de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Por isso que é a cultura corporal de movimento. Pode parecer uma tecnicalidade, mas não sei, pode cair alguma questão aí que confunda esse processo aí. Espero que não. Daí ele faz mais algumas críticas, né? Ele faz a crítica ao crítico superador, não só pela ideia de cultura corporal, mas também porque ele vai dizer que a proposta da cultura do crítico superador é muito abstrata. Por isso que esse livro vai apresentar uma prática pedagógica, eu já vou entrar nisso, né? Eu vou entrar no que interessa já. Não consigo me conter, né? Eu deveria começar daqui, ó, os princípios pedagógicos, mas não consigo me conter. E ele é contra, então, a normatização e padronização das práticas, por todos os motivos já falados aqui, né? Para evitar o corpo ajustado para o rendimento, né? Ignorando a própria diversão, né? Que a criança pode... Outras formas de pensar a atividade esportiva. E como ele pretende fazer isso? Via racionalidade comunicativa, tá? Então, vamos lá, vamos a termos práticos. Como estou encerrando já, tá? Mais 10 minutos aí, a gente consegue terminar. Como fazer isso, então? Que é o foco aqui da gente hoje. Como dar aulas assim, né? Então, ele tem alguns princípios pedagógicos a serem perseguidos pelo professor. Transcender os limites pela experimentação. Quais limites? Limites do próprio pensamento, limites do próprio se movimentar, né? Limites do próprio ser no mundo. Então, eu sou limitado na medida que eu sou alienado, na medida em que eu só penso o movimento a partir de uma única lógica. Vai transcender isso, escapar disso. Promover reflexões e soluções, né? Então, é uma aula que vai
forçar o aluno a pensar outras formas de se movimentar, e essas formas vão culminar em criações e invenções de outros modos de movimento e jogo, tá? E o legal aqui é que a comunicação, ela não é uma comunicação oral, como na filosofia, como talvez a filosofia habermasiana possa pressupor, mas é uma comunicação pela linguagem do corpo, né? Pelo ser movimentar-se literalmente, pela cultura corporal de movimento, né? E o resultado disso é um aluno mais questionador, é um aluno que não se submete. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já chegou para uma aula e o professor falou assim, ó, vai lá, todo mundo correndo em volta da quadra. Já tiveram essa aula na escola? Sim. Vocês foram alunos que simplesmente começaram a correr, ou vocês foram os alunos que fizeram assim, ó, mas por que eu tenho que correr? Eu era gordo, eu não queria correr, né? Mas você questionava? Na verdade, assim, Não. Rubens, que nem eu não questionei, mas era uma forma de aquecimento, pelo menos a professora na época explicava assim. Mas pelo menos a sua explicou, né? Mas aquecimento para quê? Porque tem que jogar bola. Mas por quê? Olha como a gente não foi ensinado, né? Ah, todo mundo correndo, você só corre. Mas, professor, por que tem que correr? Porque você tem que aquecer. Bom, tá bom, respondeu então. Respondeu porra nenhuma, né? Vou aquecer para quê? Ah, por causa disso, porque eu vou jogar. Mas eu não quero jogar. Por que eu tenho que jogar? Isso é ser crítico, né? Não era isso, a gente não foi educado para isso, né? Então é disso que a gente está falando, tá? É muito concreto. Ah, Merleau-Ponty, Habermas, razão comunicativa, se movimentar, perfumaria do caralho. Não é termos práticos. É a nossa vida acontecendo, né? A gente ia para a educação física, faz isso, faz aquilo, obedece, X, tal. Então, isso, com certeza, isso não favorecia nenhuma espécie de criticidade, né? Com certeza não. Então, como fica uma estrutura da aula, seguindo, então, esses momentos que o professor falou? Olha lá, a estrutura está na página... Deixa eu ver no meu livro aqui, porque essa foto ficou horrível, né? Acho que minha câmera, ela é uma... No meu livro está na página 142. Como de vocês deve ser 8 páginas a menos, pode estar na página 136, alguma coisa assim, né? Então, quais são as etapas? Olha lá, primeiro introduzir a aula. 10 minutinhos para introdução. O que ele vai fazer? Ele vai esclarecer o porquê da aula, ele vai discutir como os alunos podem participar, escutando eles, e vai tirar dúvidas. Como isso será feito? Professor trocando ideia com os alunos. Não precisa de materiais. Depois, ele vai transcender os limites da experimentação. Então, vai ser a montagem de um arranjo material, né? Então, nos exemplos que ele dá no livro, ele... Inclusive, o PDF é melhor que o meu livro, porque o PDF tem fotos. O meu livro, como é uma nova edição, ele tem desenhinhos, porque provavelmente eles não conseguiram autorização para as fotos de novo, né? Teve problema lá legal com fotos e tal. Então é experimentar os movimentos. Daí ele coloca, tem lá uma experiência de tiro ao alvo, né? Que ele joga um monte de material, assim, para a galera colocar em cima da árvore, colocar em cima do muro. Então nós vamos montar aqui como a gente vai usar o material e vamos livre experimentar o material. As crianças ficam livres para usar o material como elas bem entenderem. E depois nós vamos para a seleção das atividades, né? Vai decidir como vai ser o jogo que todo mundo vai fazer. Esse é um trabalho grupo e individual, né? Eles podem se unir para fazer isso daí ou não, né? Nessa atividade aqui vai usar colchão e mini trampolim. É uma outra atividade que não é essa que eu estou citando. A próxima etapa é transcendência de limites para aprendizagem. Então, aqui eles estavam experimentando, agora eles vão aprender, né? Vão aprender o objetivo daquilo ali. Formação de grupos, divisão das etapas do jogo, repetição e correção, e encenação final da atividade, né? Então, no caso aqui, seria jogar mesmo. Então, vamos fazer aqui um jogo mesmo de tirar o alvo, por exemplo, que é um dos outros exemplos que está no livro. A próxima etapa é criar novas formas de jogar a partir do que já foi feito. Então, lá, experimentar, aprender, criar em cima, tá? Mas os alunos, pode ser que essa criação parte dos próprios alunos, né? Eu tô me segurando aqui para não fazer crítica a esse modelo engessadinho de aula, vocês perceberam isso, né?
que parece que é totalmente incoerente com o livro inteiro. Não parece isso para vocês? É o que eu ia falar agora. Totalmente coerente com o que ele falou no começo lá. Então, e eu tô me segurando aqui para não meter o pau nessa organizaçãozinha, porque, mano, tá indo para uma linha, me parece assim, ser o típico professor de universidade que não dá aula, sabe? Então ele vai lá, lê os filósofos, pensa um negócio bem legal, e na hora que ele vai pensar na prática, ele tem esse pensamento engessado da porra aqui, né? Até o tempo, né? O que Até o dura tempo, 15, o que dura 20. nossa, assim, então eu fico tentando mostrar que essa aula é legal pra caramba, sendo que eu acho ela uma bosta, sabe? É foda. Mas as ideias dele são boas, mas o modo como ele operacionaliza, eu acho que até uma. É por isso que Nery Nunes escapa, mas não escapa também, né? Não vou fazer a defesa deles. Ô, Rubens, mas Oi. então ele não define um assunto, um tema, antes? Então, eu acho que ele não deveria explicar como essa aula acontece. Eu acho que o professor tem que ler o livro, se ele fosse coerente com o que ele escreveu. Então, porque no começo ele falava que definia, né? Que ele Sim. trabalha com esportes, né? E isso. Então, até uma outra crítica que a gente pode fazer a esse livro, ele é um livro que não está a par da discussão curricular. Ele é um livro que se pressupõe em esportes, entendeu? Então, tanto que o nome do livro, Fran, é Transformação Didática Pedagógica do Esporte. Quem vai dizer quem vai dizer que esse livro é um currículo da educação física e que tem que ser ensinado nas escolas são outras pessoas. O autor não escreve esse livro, vamos fazer a justiça a ele aqui, ele não escreve esse livro para tratar de todos os temas. Ele é humilde, ele fala assim, ó, eu trabalho com esporte, então eu vou escrever um livro para falar de esporte. Então é um livro que não está conectado com as discussões curriculares que a gente tem hoje. Hoje a gente avançou muito nisso, né? Então, assim, essa discussão, mas a escola ensina só esporte ou também tem que ensinar dança? Quando ele escreve esse livro, não era um debate, isso não era debate, a escola ensinava esporte, pronto. Tem uma hora até que ele inclui a dança, dentro do esporte, né? A ginástica, tudo ele fala que é um termo geral, não, ele não usa essa palavra, mas ele usa uma palavra lá, um esporte geral, não lembro a palavra que ele usa. Sim, a minha palavra, desculpa. Acho que ele não, pelo menos é o que eu entendi, ele quer trazer muito lúdico pro esporte e ele acaba trazendo a dança, porque ele fala que a dança é lúdica, do movimentar livre, de se Se alguém achar a expressar. página aí, a gente pode reler esse trecho, porque eu estou concordando com vocês, e o que ficou para mim da leitura, eu não lembro dessa passagem, eu lembro dessa passagem, não lembro a página. O que ficou para mim é o seguinte, ele vai tentar entender o esporte enquanto uma manifestação social e lúdica, do ponto de vista da institucionalização, e acaba entendendo a dança, as lutas e as outras manifestações também nessa toada. Né? Sim. Seria mais ou menos isso. Mas eu acho que eu tenho que dar o crédito para ele, na medida que ele é humilde, ele abre o livro dele, né? Não lembro a página também, mas vocês vão se lembrar, quem lê o texto vai se lembrar, que ele abre dizendo que a especialidade dele é o esporte, que ele trabalha com o esporte. Ou seja, ele não está propondo uma discussão curricular ampla, ele não está propondo isso, né? A gente que acaba fazendo algumas questões, nossa, mas é para fazer isso na aula? Né? Outras pessoas vão entender isso aqui como uma abordagem da educação física, que serve, né? Não é, ele tem uma proposta ali bacana, né? Ele trouxe autores legais. Pode falar. Professor, mas quando ele propõe uma aula, ele não está meio que propondo já um currículo? Então, daí, para mim, a parte ruim do livro é essa, quando ele tenta demonstrar um modelo de aula. Para mim, aí. Porque, bom, qual é a função da universidade? É pensar em conceitos novos, ideias novas, isso ele fez bem. Trazer autores para discussão. Mas também, pessoas, vamos pensar o seguinte, né? Existe um outro ponto de vista, que não é o meu, de que cabe à universidade facilitar a compreensão do professor que está na escola. Que o professor que está na escola não tem tempo de ficar lendo filósofos, fazendo formação, fazendo pós, mestrado, doutorado, que o professor da escola precisa de apoio. Então, talvez, essa proposta dele aqui vem nessa linha. Inclusive, ele próprio faz uma crítica ao crítico superador, no livro Metodologia do Coletivo de Autores, que é muito abstrato na hora de propor uma aula. Que é muito teórico, né? Marx para lá, Saviani para cá, e na hora de dizer como uma aula deve ser, ele é pobre. Então, ele próprio está sendo coerente com a crítica que ele faz,
de tentar oferecer maior subsídio ao professor. Agora, esse subsídio que ele oferece, para mim, é muito ruim, para mim, tá? Mas, assim, a minha opinião não vai cair no concurso, né? Então, não vai cair assim. O Rubens acha que o crítico emancipatório é bom ou é ruim? Não vai cair essa questão, né? Então, o que vocês têm que lembrar são as etapas. Eu deixaria essas etapas decoradinhas, tá? Essa estrutura da aula aqui, eu iria para a prova decorado. Até porque não é difícil, né? Introduzir o tema para os alunos, deixar eles experimentarem os materiais, ensinar para eles como que funciona aquele esporte, problematizar com eles outras possibilidades de utilização daquele material e terminar com uma roda de conversa. Gente, não é difícil decorar isso, né? E eu acho importante decorar isso para essa prova. É um concurso, lembre-se disso. Não é uma pesquisa, né? Vocês não estão construindo um novo currículo para a escola. Então é mais importante entender a proposta dele do que meter o pau no que ele propõe. E aí, quem quiser continuar estudando o que ele propõe, né? Saiu mais livros, inclusive ano passado saiu esse livro aqui, ó, Educação Física Escolar, é do grupo dele, né? Esse Paulo Evaldo Feinstein-Seifer, é esse cara aqui, já aposentado também, né? Continuidade entre aspas, na verdade a continuidade deve ser esse Ivan Carlos Bagnar aqui. Eles continuaram usando o Habermas e a razão comunicativa. Então, depois que passar o concurso, se vocês quiserem continuar estudando essas coisas, eu acho que tá aí uma indicação de leitura. Enquanto eu mando os novos PPTs, né, apresentações para o grupo de Whats, porque eu fiz modificações, alguém quer conversar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida sobre isso? Professor, não é sobre isso, mas é sobre BNCC, se eu Uhum. puder perguntar. Lá no... Quando ele fala... No edital, ele dá a parte lá onde tá só aquela grade de dar aula e não sei o que lá. Tipo, eu li tudo, tento decorar o máximo possível, mas eu tenho uma dificuldade de entender como vai cair aquilo, como vão pedir aquilo, de que modo vão pedir aquilo. Como que vai cair a BNCC? Porque, sabe, tá lá o número EM, número não sei das quantas e tal, lutas. Aí eu falei, caramba, como é que pede isso? Vão pedir. É claro que podem pedir decorado, né? Então, sei lá, além disso, eu tenho dificuldade de entender como eles vão pedir isso. Olha, eu acho que o melhor é você procurar bastante questões na internet, que, né, inclusive circulou no grupo aqui, questões preparatórias, e você fazer o máximo possível. Inclusive, gente, faltam 2 semanas para o concurso. Eu acho que chegou a hora, né? Quem conseguiu ler tudo, agora não é mais o momento de ler, agora é o momento de exercitar. É fazer questões, é procurar questões prontas e começar a responder elas para começar a se familiarizar com a prova. Então, essa é a melhor medida, melhor do que eu dizer para você, porque o que eu vou te dizer é uma aposta. Eu apostaria no sistema de decoreba. Tudo que tem a ver com lei, para mim, vai cair decoreba de item, de artigo, de ano, vai ser por aí, assim, pelo menos a experiência que eu tive com leis não foi de interpretação, foi de decoreba. Pode, O Felipe tá falando. Eu não sei se ajuda, mas, por exemplo, da BNCC especificamente, eu acho que vai cair muito forte as unidades temáticas, esse termo, quais são as unidades temáticas. Porque tem tanto na parte do Fundo 1 quanto no Fundo 2, né? E aí tem coisas que são trabalhadas no Fundo 2 que não trabalham no Fundo 1, por exemplo, os esportes de aventura, né? As práticas de aventura, né? Então pode cair isso aí. Então, esse aí ficou mais fácil, né? O problema tipo, quando ele fala lá, práticas de aventura na natureza. E aí ele coloca lá todos os requisitos lá, e aí tem aquela numeração lá. Aquele negócio é uma desgraça estudar aquilo lá. Eu concordo plenamente com a Fran, eu acho que é decorar essas coisas mesmo, e quais são as unidades, e daí tem que decorar todas. Outra coisa é as 8 dimensões do conhecimento também, que pode cair. Sim.
E também todas as diretrizes, também, as divisões, né? Faz muito tempo que eu estudei a BNCC, quando ela saiu em 2017, eu nem lembro, por isso que eu deixei para o Pedro. Não consigo nem dar exemplos igual a Fran tá dando. Mas eu iria por Ó, aí. saquei. Valeu, professor. Professor, o Felipe, ele tá com o microfone zoado, ele pediu para explicar a diferença entre o crítico emancipatório e o superadora. Tá, o crítico superador não vai cair no concurso. O crítico superador é do livro Coletivo de Autores. Eu vou apresentar aqui de novo a tela, só para mostrar a capa, né? Então Coletivo de Autores, Educação Física. Então, esse livro aqui, ó. Não vai cair no concurso esse livro, tá? Não vai. Walter Bracht, Celi Trafarel, não vai cair esse livro. Então, gente, foco no crítico emancipatório. Crítico emancipatório, Escola de Frankfurt, Habermas. Essa é a diferença. Tem muitas diferenças, né? Assim, depende do ponto de vista. Do ponto de vista de um liberal, não tem diferença nenhuma. Tanto o crítico superador quanto o crítico emancipatório são teorias coletivistas. Do ponto de vista acadêmico profundo, são muitas as diferenças, porque são teorias diferentes que dão sustentação. Do ponto de vista do concurso, que é o que interessa, o que vai cair é o crítico emancipatório, que quem traz para a educação física é o Leonor Kunze, e que está baseado principalmente no conceito de razão comunicativa de Habermas. Acho que esse é o foco para a gente aqui. Ô, Rubens, não sei Oi. se você já acabou respondendo isso e eu não consegui absorver 100%, mas aqui em determinado momento fala, ele faz uma crítica à superadora. Qual é essa crítica que ele faz? Ou seja, porque eu acredito que essa seja a crítica que vai diferenciar ele para o concurso e para esse texto. Qual é a crítica dele para a superadora? Tá, são duas críticas que eu me recordo, assim, né, eu reli o texto de novo, eu venho lendo esse texto aqui faz uns 5 anos, mas é incrível, né, porque sempre, cada hora, você olha para coisas diferentes. Nessa última leitura, eu vi que ele cita Deleuze, ele cita Guattari um momento aqui, nossa, completamente aleatório, o cara tá lendo Habermas, ele cita Guattari, assim, um negócio muito doido. Coisa que, como eu não lia Guattari antes, me passou batido, né? Cada leitura você extrai uma coisa nova. Então, nessa última leitura, eu extraí duas coisas, assim. Primeiro, a crítica ao conceito de cultura corporal, que ele vai dizer que é cultura corporal de movimento, ele vai chamar isso de conceito tautológico, né, que entende que o pensamento está separado do processo corporal, né? Então, baseado na fenomenologia de Merleau-Ponty, ele vai dizer que não é cultura corporal, é cultura corporal de movimento. Eu acho que essa é uma marcação bem importante. E uma outra crítica que ele faz é que, na hora que vai apresentar a parte prática, o crítico superador ele é muito abstrato e pouco conectado com as próprias discussões filosóficas propostas na primeira metade do livro. É um livro que é pesado em termos conceituais, né, o livro do coletivo de autores, e quando vai dar subsídio para o professor, ele é aligeirado. Por isso que ele se esmera nessa obra em trazer mais a discussão do cotidiano escolar. E, de fato, ele, né, ainda que eu tenha feito uma crítica à maneira como ele faz isso, ele está sendo coerente com a própria crítica que ele faz, me parece ser um livro mais, até porque é um livro de um autor só, né, é só o Kunze, o coletivo de autores já é uma coisa escrita em 5 mãos, então é natural que ele seja mais excêntrico, né, seja mais esquizofrênico, que não tenha partes ali que não se conversam, porque são pessoas diferentes mesmo. Então, ele é um livro mais coeso, digamos assim. Acho que é isso, Bia. Perfeito, só para confirmar aqui as impressões. Mais alguém, gente? Bom, pessoas, se não temos mais questões, com isso nós encerramos essa longa caminhada, né? De vários meses aí, e a gente fez todo esse curso com bastante carinho, né? Foi um processo gostoso. O pessoal mais interessado que existe, mais até que aluno de doutorado, é o aluno de concurso, né? Um dos resultados da nossa sociedade capitalista. As pessoas precisam trabalhar, ganhar melhor, mas a gente entende isso como uma causa nobre, buscar melhores condições de vida,
principalmente ela se torna mais nobre quando vocês estão escolhendo uma profissão que é trabalhar com outras pessoas, né? É uma profissão que é responsável pelas novas gerações, pela constituição de um novo mundo, né? Que para mim está evidente e claro o quanto isso é necessário. Basta uma breve passeada pelas notícias para perceber o quanto esse mundo precisa de pessoas melhores, né, de novas mentes, novas filosofias, novas aulas, novos professores. Então, eu agradeço essa trajetória que nós passamos até aqui, com votos de que todos sejam aprovados e que vocês carreguem aí esse bastião da condução das novas gerações. Tá? Agradeço a todos. Tenham um bom fim de semana, um bom descanso. Valeu, Rubens. Valeu, professor. Abraço. Valeu, Rubens. Obrigadão aí. Por tudo aí. Bem, obrigada, professor. Pedro comentou algo sobre uma aula de revisão. Você sabe que isso vai